Bolsa brasileira caindo 17%. Casas Bahia lá pedindo recuperação judicial, caindo 33%. Inadimplência aqui no Brasil pegando pesadíssimo e as eleições chegando. Muita gente está interessado em comprar bastante Brasil agora. Vamos conversar um pouco sobre esse momento e também como ETFs satélites funcionam para sua carteira. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital é 100% independente e não ligado a nenhum banco, gestor ou corretora. Então já comenta se você usa ETFs satélites na carteira, porque esse tema agora, até o final do ano, vai entrar muito na pauta dos investidores, não necessariamente nesse canal, tá? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre satélites, comentem qual que satélite que vocês têm na carteira, como é que vocês usam, daí eu posso fazer mais, mas se esse tema não interessar vocês, também não vou ficar abordando muito, tá? Quero mostrar pra vocês hoje como é que a gente faz pra efetivamente usar os satélites. Tem muitas possibilidades diferentes, não tem certo e errado completamente, mas tem uma forma como eu vejo ser a mais adequada para muitos casos. Nesse momento, muita gente está interessado em comprar bolsa brasileira, porque ela está barata. Barata não só no gráfico, né? A galera fala dos indicadores fundamentalistas, mas a bolsa brasileira tá barata já faz uns 20 anos. A ideia aqui, então, é discutir um pouco desse momento que o Brasil tá tendo agora e de que, caso você queira fazer uma exposição mais satélite nesse momento, cuidados que eu tomaria. E é sempre importante lembrar aqui, tá? Tem várias formas de você fazer os investimentos satélites. Essa de quem tá comprando agora, pensando só porque o Brasil tá barato, é indiretamente você sair dando um trade aí de médio prazo, tá? Vamos ser realistas, meio que essa é a verdade. Eu não acho que as pessoas devam sair fazendo isso, existem muitos riscos, exige aí uma análise muito mais aprofundada e exige muito risco. Então eu sei que muita gente vai fazer isso, não é o que eu recomendo, né? Literalmente eu tenho carteiras recomendadas que não tem isso lá nesse momento, mas para quem assistiu o vídeo aqui vai entender como usar os satélites em momentos agora, se você é um trader, ou então em momentos que você deseja realmente ter uma exposição um pouquinho mais pesada em algum setor, em algum tipo de ativo. Então vamos entender o primeiro, né? O que é um ETF satélite? Olha, posso fazer mais vídeos sobre Core Satellite, eu tenho já alguns vídeos aqui no canal disso, nos cursos a gente aprofunda bastante também, mas aqui a grande ideia é você usar a sua carteira como uma estrutura que tem duas grandes partes. A primeira delas, que é a parte maior, é o Core. O Core, ele é uma exposição que você fica posicionado por muitos e muitos anos. O Core é geralmente uma parte muito mais diversificada da sua carteira. O Core é muito importante, mas nós não falaremos dele nesse vídeo. Se você quer que eu fale mais, comenta aí alguma coisa, senão eu não consigo saber o que vocês querem. Hoje a gente vai falar dos ETFs satélites, que não precisa ser só um ETF, né? Pode ser tipo uma ação, pode ser uma parte satélite da sua carteira, um CRI, um CRA, um COI, pode ser satélite. Recomendo alguma dessas coisas? Não recomendo nenhuma delas, mas é só para você entender como é que funciona, tá? O satélite, então, ele é uma fatia pequena da sua carteira, ele é um ativo que, na grande maioria das vezes, vai trazer mais risco e mais volatilidade. Geralmente são teses temporárias que você não fica posicionado para a vida toda e você tem uma abordagem mais agressiva, tá? Então, os satélites, eu pelo menos gosto de encarar dessa forma, né? Comenta pra mim como é que você encara essa questão dos satélites, mas eu vejo muito que são teses temporárias. Pode ser curto, curtíssimo prazo, pode ser médio, longo e assim por diante. Já eu mostrarei como é que eu faço geralmente com as carteiras recomendadas. Então o satélite é isso e você pode usar então ETFs ou então ações específicas tipo stock picking ou fundos imobiliários picking para ter uma exposiçãozinha menor na sua carteira por um período de tempo específico, visando algum tipo de ganho maior. Porque você compra satélites querendo ter, você tem uma expectativa de ter um retorno maior do que o índice amplo, porque o índice amplo, ele é meio que o core da sua carteira, um monte de índices amplos, um monte de renda fixa, um monte de renda variável. Isso aqui é uma simplificação, obviamente, né? Certo, então quando e como você vai usar os satélites na sua carteira? Primeiro passo de todos, deixar o like e se inscrever no canal, isso é muito importante, não deixe para depois. Quando você faz isso, aí você está apto para usar os satélites, brincadeira, tá? Mas deixa o like. E aí tem duas grandes formas que você pode usar. A primeira delas eu gosto mais. A segunda eu já não sou tão fã assim, mas pode ser que é porque eu não sou tão bom assim, né? Tem isso também. E o mercado financeiro, ele nos exige ali um constante exercício de humildade. Então qual que é o primeiro passo aqui, que é um dos que eu mais gosto? É quando você vai fazer uma sobreposição ou então aumentar o peso de ativos que você já tem existente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Se eu tenho o S&P 500 como core da minha carteira e de repente, por alguma tese minha, a gente tem que discutir, né? Se a tese é boa ou ruim, isso é uma discussão, dá pra fazer um doutorado só pra saber se a tese é boa ou não, tá? Mas vamos supor que tem lá S&P 500 na carteira e tem um momento que eu acho que os Estados Unidos vai performar melhor e eu quero dar um peso maior disso na minha carteira, tá? Assim, se é ou se não é, isso é uma discussão para outro vídeo, cara, outra coisa. Qual que é o primeiro passo que você pode usar uma estrutura de satélites indiretos?
É você dar um sobrepeso e comprar mais pesado um ativo que você já tem na sua carteira. Isso é muito bom. Essa, na realidade, é a melhor estratégia que tem, né? Essa dos temáticos, que é o que tô fazendo nesse vídeo aqui, isso aqui é muito difícil, cara. Eu não sou capaz. Isso aqui é muito difícil. Não vou dizer que eu nunca vou fazer, nem que nunca fiz, mas isso aqui é muito difícil. Agora, sobrepor ativos existentes é muito legal, por quê? Porque você já tem aquele ativo, então você já sabe mais ou menos lidar com ele. Depois, se é um ativo que está muito desvalorizado, porque o mercado caiu, ou porque você tem uma imaginação de que a tese vai mudar agora, é muito legal porque você consegue comprar o ativo que você já estava se planejando para comprar e você consegue dar um pezinho a mais nele. Indiretamente, você está fazendo ali uma compra de satélite indireto. E é legal porque ao longo do tempo, se você comprou o mesmo ativo, você não necessariamente precisa fazer a saída dele. Ou seja, você evita pagar imposto. Você pode rebalancear a sua carteira com aportes nas outras coisas. Então a primeira parte aqui a primeira forma de você usar um satélite na carteira é aumentar o peso de uma exposição que você já tem. Essa é a minha preferida. Cara, se isso não valeu o seu like, sua inscrição, eu não sei mais o que vale. Porque dessa forma você consegue manter os ativos que você já tem na carteira e facilitar depois o rebalanceamento sem precisar pagar imposto. Eu sei que eu cortei vários conceitos aqui, né? Isso aqui é um vídeo do YouTube, se você quer a explicação completa e o curso, lá no final do vídeo eu vou fazer o meu pitch da Central Resulta Capital para você saber mais. E o segundo passo aqui, que é o que muita gente gosta de fazer e que eu não recomendo para quase ninguém sair fazendo a doidada, exige muitos cuidados, tá? Que são essas teses temáticas ou novos setores, tá? Que é o ponto desse vídeo, tá? Hoje eu estou falando especificamente desse aqui, ó, teses temáticas ou novos setores. Vou mostrar aqui uns exemplos na tela depois, falando mais disso, tá? Esse aqui é o caso que você coloca um ativo na sua carteira que ele não estava posicionado antes. Então, por exemplo, a primeira abordagem é você comprar mais de um ativo core que você já tem. E a segunda é você comprar um ativo novo que realmente vira um satélite. Aí pode ser ação, pode ser COI, pode ser CRI, pode ser CRA, debenture. Eu geralmente prefiro comprar um ETF satélite, né? Essa tese aí é para outro vídeo também. Enfim, e qual que é a grande mensagem que você precisa lembrar como uma regra universal? Cara, se você está comprando um satélite, ele tem que ter um peso menor sempre, tá? O satélite não é a maioria da sua carteira. O satélite não é onde vai carregar o seu resultado definitivo. Não é. Lembra do princípio de Pareto. Grande parte dos resultados, no caso da sua rentabilidade, vai vir de grande parte daqui da sua carteira, que é o core, aquilo que você vai carregar por muitos anos, que vai te trazer uma vantagem tributária gigante e que também vai te trazer uma economia de tempo e etc assim e tal. Agora, os satélites, você tenta muitas vezes fazer ali uma exposição para tentar te dar um ganho um pouco maior do que o core, mas você vai começar a correr um pouco mais de riscos. Você vai estar mais disposto a ter mais volatilidade e você vai ter que ficar um pouco mais esperto com as suas teses. Por quê? Essa parte aqui é importante. Se você erra mais ou menos a mão no core e você está diversificado, não tem tanto problema assim. É claro que pode ter problema, é claro que não é só fechar os olhos e comprar, é claro que uma boa carteira diversificada e bem balanceada é o caminho, enfim, né, assim por diante. Mas se você erra no core, é fácil de arrumar, é fácil de balancear e como você está muito diversificado, o erro geralmente não sai tão caro, né? Agora, no satélite não. Se você erra no satélite, você pode ter um prejuízo grande, tá? Mesma coisa que comprar uma ação individual ou então comprar um único ETF setorial muito nichado que a sua tese está errada. Se essa empresa ou então esse ETF nichado, esse setor, ele cai bastante, naturalmente aquela parte da sua carteira também vai cair e você vai sentir os impactos disso no seu patrimônio. E é por isso que a gente tem sempre pesos menores em teses mais arriscadas. Na teoria, todo mundo vai bater o mercado, escolher os ativos certos e escolher o setor certo no momento exato. Na prática, não é assim que acontece. Trouxe aqui os exemplos, trouxe vários concorrentes pra galera não ficar chorando, né? Esses dias eu postei um vídeo e o pessoal ficou chorando. Pagaram pra aparecer no canal, pagaram. Ninguém paga, eu rejeito sempre, tá? Então eu trago os concorrentes pra eles se matarem e a gente só analisar. Mas a tese satélite aqui que você pode considerar fazer, que eu não recomendo, mas eu sei que muita gente quer, tá? Tô fazendo esse vídeo porque vocês querem. Ou eu tô muito errado, mas a galera comentou. É o seguinte, a gente tem então o Ibovespa aqui, representado pelo BOVA11. Tô pegando 2026 até agora, beleza? Início do ano até agora. E aí eu trouxe então o Divo 11 pra gente olhar ali uma estratégia de um pouco menos de volatilidade, um pouco mais defensiva, indiretamente falando. E tem um desempenho praticamente igual ao BOVA nessa janela, né? Trouxe aqui também o BXPO, que é um ETF bem nichado, bem específico, lá da Investo. E eu trouxe o RAI 11, que é o grande cara desse vídeo aqui, tá? De novo, não é recomendação, é só para exemplificar o que eu quero dizer. Se você, por algum motivo, acredita que a Bolsa Brasileira está barata, eu vou tirar aqui o Divo 11 e também vou tirar aqui o BXPO para mostrar isso aqui para você, né? Se você acha que a Bolsa Brasileira está barata porque ela caiu 15% desde então, 17%, né? É que depende ali do candle exato que você pega. Mas você fala, pô, a Bolsa Brasileira está barata, a gente agora vai ter as eleições, né? A eleição é um momento de muita volatilidade, tá? Geralmente o mercado vai subindo ali enquanto a eleição acontece e lá no final meio que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Com o mercado, com
as eleições, eu já sei quem vai ganhar, mas eu não vou revelar nesse vídeo. E aí o que muita gente faz, se acredita na tese do Brasil nos próximos meses, ou sei lá, 1 ano e meio, não sei, daí o trade é seu, né? O que as pessoas fazem muitas vezes é pensar em comprar a BOVA11, né, que é uma cesta mais diversificada para representar a média do mercado, que talvez você não queira segurar a vida toda. Uma outra forma é você comprar um peso um pouquinho menor de um ativo mais volátil ainda. Qual que é a vantagem de você comprar ativos mais voláteis com pesos menores? Você não precisa correr tanto risco, vamos dizer assim, né? Você aloca, por exemplo, 1% da carteira em um ativo que é muito mais volátil e você não precisa, né, imobilizar ali uma parte tão relevante do seu patrimônio. Então, ao invés de comprar BOVA, que muitos investidores vão preferir fazer, é comprar ETFs mais voláteis. Eu estou trazendo aqui o mais famoso de todos, que é o RAI 11, já tem análise no canal. Não é recomendação de investimentos, é para exemplificar que ativos muito voláteis fazem um papel em carteiras satélites e táticas, vamos dizer assim, né? É o que a própria apresentação do material publicitário diz. Então, enquanto o BOVA está caindo aqui os seus 17 lá do seu topo histórico, né? O RAI 11, ele fez um topo em outro momento, foi aqui em cima, né? Enfim, e ele chegou a cair aqui algo próximo a 30, 32%. Então, ele é muito mais volátil do que o BOVA. Por quê? Porque o RAI 11, ele pega somente os RAI beta, só as altas volatilidades dos betas, né? Sobrou nada para o beta. Não, beta é a volatilidade que um ativo tem versus o índice, né? Tipo isso. E aí, como a gente tem uma janela de muita sangria, o RAI cai bastante. Mas, nos momentos que o Ibovespa sobe bastante, né? Vou pegar aqui uma janela aleatória, né? Ó, teve um fundão, vou pegar aqui. Olha lá, peguei, sei lá, início de 2025, até essa janela aqui, só para demonstrar a volatilidade, né? Então, enquanto o BOVA subiu 21%, o RAI subiu mais de 30% aqui, né? Um pouquinho mais. Então, eles são super correlacionados, só que um deles sobe mais e o outro sobe um pouco menos. Óbvio que não é essa a regra geral, mas a ideia é você ter um ativo mais volátil para cumprir um papel de exposição brasileira com maior volatilidade, maior risco, caso você queira correr. De novo, eu não recomendo isso. Eu literalmente não recomendo você ficar fazendo isso sem ter muita clareza desses pontos aqui. Então, só lembrando, você pode fazer uma exposição maior no ativo que já tem, ou você pode comprar um ativo que tem um tema mais volátil, só um setor específico, ou então somente as mais voláteis e assim por diante. Nesse caso, o RAI 11 é meio que isso aqui, tá? Dificilmente o RAI 11 vai ser core na carteira de alguém. Assim, nunca vi, nem o pessoal da Noacid que criou o ETF deve imaginar isso. Mas beleza. Então, se você decide fazer esse tipo de exposição, tá? E vou deixar aqui ainda mais um disclaimer, né? Eu trouxe o RAI 11, mas, cara, tô trazendo aqui visualmente pra vocês verem do site da B3, tem um monte de ETFs de Bovespa, né? Alguns são um recorte, alguns são menos voláteis, alguns são mais voláteis, como o RAI 11 que eu tô trazendo. Aqui tem pequenas variações, se tem ativos do exterior, se não tem, se é de um setor específico. Tudo isso pode ser satélite. Eu acredito só nos bancos. Tem lá o Find 11, tem o Banks 11 também, né? Financeiros, assim por diante. Então, um satélite, ele vai ser geralmente é um recorte, né? Mais volátil, só um setor, assim por diante. E aí, o cuidado que você tem que ter é justamente isso aqui, ó. Ter boas razões de entrada e de saída. Cara, é aqui, vou até tampar aqui, ó. É aqui, meu Deus, muito feio. Pronto. É aqui que a galera se enrola, tá? E aqui, assim, vocês às vezes brigam comigo, né? Essa parte é importante também. O pessoal fala, o Anthony fala de ETF, o Anthony acha que todo mundo tem que investir em ETF. Cara, é minha opinião, né? O canal é meu, a empresa é minha, eu estou dando minha opinião. Você não é obrigado a nada. Nada, tá? Mas aqui, eu vou fazer a mesma crítica pra galera dos ETFs temáticos que compra ETF, do que pra quem só faz um stock picking, ou um COI picking, ou esses pickings da vida, tá? O cuidado que você tem que tomar é quando decide comprar um ETF temático, ou então uma ação específica, fazer lá ó, a sua alocação tática, né? Que é o que a galera fala, tem que ter muita clareza por que você está comprando e como é que você vai fazer para sair. Se não, vira uma operação sem pé nem cabeça. Então, ter clareza dos motivos daquilo que você está comprando é fundamental. Anthony, por que não precisa ter tanta clareza nos ativos core? Os core você também precisa ter clareza. Quando vai entrar, né? O tempo todo, né? A vida toda você vai ficar comprando os mesmos ativos. Então a razão para entrar no core é porque você precisa investir em alguma coisa. Agora a saída, aí tem muito mais a questão da transição das carteiras, a transição da sua vida, viver de renda lá na frente, depende de um monte de coisa. Agora, esses ativos, que eles têm um peso menor na sua carteira, eles têm mais volatilidade e eles têm um período quase que pré-definido e uma razão quase que pré-definida para acontecer, é muito legal que você tenha essas clarezas na sua cabeça. Senão você vai ficar comprando coisas porque acha que o mercado vai subir se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro ganhar, não importa. Só que daí as coisas acontecem, a eleição acaba e você não sabe o que vai fazer com aquela posição. Então, você vai comprar por quê?
Ah, eu vou comprar porque eu acredito que o Brasil tá barato pela tese XYZ. A tese é discutível, tá? Isso é assunto para outro vídeo. Meu, isso aí é interminável. Beleza, mas tenha uma clareza também da sua tese para sair. Se não, porque se ele não sai da sua carteira, ele vira core. E aí você tem core, uma exposição muito mais volátil que você não sei se faz sentido você ir com isso para sempre, né? Aí você tem que refletir. Então aqui eu coloquei alguns parâmetros mais conhecidos para você considerar caso compre ETFs mais temáticos, esses mais satélites, ou também faz stock picking pensando efetivamente em ter uma exposição, né, uma pimenta na carteira, alguma coisa para tentar ter um ganho maior do que o índice, tá? Primeiro deles é usar o tempo ao seu favor. Então, um critério aqui temporal. Pô, depois de um ano eu vou sair desse ativo. Ah, Anthony, esse é o melhor indicador da história? Cara, não é o melhor indicador da história, mas ele simplifica muita coisa, tá? Por exemplo, nas carteiras recomendadas, às vezes, o que eu faço? Eu uso um peso maior em ativos que eu já recomendei durante a alocação de um ano. Por exemplo, 2026 até 2027. Eu vou ter mais peso do ativo XPTO. XPTO é um exemplo, né? Não existe esse ativo. PTO 11, daqui a pouco alguém vai criar um desse, né? Enfim, dou um peso maior nesse ativo durante um ano. Por quê? Porque lá no outro ano eu faço a atualização da carteira, ali em janeiro geralmente. Então, nesse sentido, é mais por uma exposição temporal nesse sentido, tá? Segundo tipo de possibilidade, pô, por preço. Cara, quando ele atingir tal preço eu vou sair. Aqui, assim, é complicado porque tem que dar muitos conceitos, tem que entrar em muitos detalhes. Mas é uma possibilidade de você definir um preço e sair fora, tá? Não acho tão simples assim você sair por preço. Depois, por indicadores eu vou deixar por último. Por retorno, tipo, subiu 100%, sai fora, é uma outra possibilidade de você sair. Ou então por evento, né? Por exemplo, as eleições passaram, vou sair. É uma outra forma. Ah, Antônio, você acha que todas essas formas são boas? Não, não acho. Mas são formas. Por isso que o vídeo é isso. Estou trazendo as formas. Não estou falando quais eu acho boas, nem como é que eu faria exatamente. E por fim, tem por indicadores, que é complexo pra caramba isso daqui, cara. Eu não devia ter trazido esse vídeo, agora que eu tô pensando. Que é tipo assim, você pode usar indicadores gráficos ou indicadores de fundamentalistas para ETFs, para índices, para ações, ou então você pode usar indexação, né? Do tipo assim, eu tô comprando esse ativo, agora ele versus o IBOV, né? Que é o índice mais amplo ali que você tá tentando comparar, por exemplo. Ele tá, cara, sei lá, 10% de distância, por exemplo, do IBOV, ou então na indexação ele está vencendo. Aí, quando o cenário muda, você sai dessa alocação, né? Só que daí não necessariamente você tem o tempo muito bem definido, você não tem outros critérios e assim por diante. Então é importante, muito importante, você ter as razões da entrada e as razões da saída e de preferência serem as mesmas, tá? E, obviamente, antes de fazer qualquer investimento específico em satélites, precisa ter muita clareza do risco que você vai aceitar correr. Ou seja, quantos por cento da sua carteira vai efetivamente colocar naquele satélite. E aqui é aquela história, né? Se o seu satélite ele tá correlacionado com o seu core da carteira, com aqueles ativos que você já tem há mais tempo, exemplo campeão, né? Isso aqui, cara, isso aqui eu vejo direto na internet. Pô, o cara tem aqui um core da carteira, né? Composto, sei lá, por S&P 500 apenas, tem mais nenhum ETF em nenhum lugar, e ele vem, cara, sei lá, ele vem aqui e fala pra mim nos comentários, né? Pô, Anthony, eu quero comprar um ETF de semicondutores, ou então um ETF de IA. IA é o tema da moda, né? Apesar de que eu acho que a IA já mudou o mundo, né? Eu, por exemplo, minha vida já mudou por causa da IA, minha rotina de trabalho e tal. Não necessariamente é um investimento pra você sair fazendo e fechar os olhos, porque é um setor só, extremamente volátil, assim por diante. Então, muitas vezes, se você compra um ETF temático como esse, você precisa ter bastante noção de que ele vai estar correlacionado com o núcleo da sua carteira, se você só está comprando nos Estados Unidos, ou se você compra ETF global também, está super correlacionado com isso nesse momento, né? Tem bastante tecnologia lá. E aí, você precisa, então, saber que o seu ETF temático é correlacionado com a sua tese core, né? Já está lá dentro também, você está sobrepondo mais um pouquinho, só que com outro produto. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem comprar os ETFs ou então ativos de stock picking que são temáticos totalmente diferentes do core, que não tem correlação nenhuma, que são setores ultra específicos e nichados, porque daí você pelo menos está se expondo a uma tese e não tem tanto a ver com o core. Nesse sentido, eu acho que faz mais sentido. E se você não sabe montar uma carteira de investimentos pensando nas fases da sua vida, o core, o satélite, como comprar, quanto comprar, quais ETFs comprar, como misturar isso com stock picking, que eu sei que todo mundo que entra na Central RC tem stock picking, tem outras coisas lá, CDB do Master que não consegue sair, né? CDB dos outros aí,
agora tá lá, Anthony, como é que eu saio? Deixa vencer. Alguns tem que deixar vencer, não tem como. Mas você não tem esse planejamento todo, dá uma olhadinha aqui na Central RC, nosso ecossistema completo, com todo educacional para você planejar seus investimentos, conhecer os ETFs, montar uma boa estratégia e ter aí a independência de tocar isso sozinho. Se você não consegue ainda, depois de todo o treinamento, ter clareza em quais ETFs escolher, tem lá 11 carteiras recomendadas que eu recomendei, os ativos para diferentes estilos de vida, para diferentes fases, pagando dividendos, não pagando dividendos, e você ainda tem suporte no WhatsApp direto comigo e uma reunião de análise de carteira. É incrível como eu esqueço de falar isso nos vídeos e são as coisas que mais fazem as pessoas comprar a Central, né? Ninguém quer saber do curso, as pessoas querem saber das carteiras recomendadas e o WhatsApp para falar comigo. É sempre isso, eu tenho que falar mais. Obrigado pelo lembrete. E se você gostou da ideia da Central, conheça aqui no QR Code, mas ela não está à venda, em breve vai acontecer algo incrível aqui no canal e aí você pode mandar um zap lá no contato para receber a oferta antecipada ou então você pode esperar quando ela for liberada nos próximos dias, tá bom? Comenta também então se você tem satélites na carteira, como é que você faz, né? Se usa essa ideia geral que eu tenho, né, de pesos menores, essas estratégias talvez de fazer sobreposição ou pegar um ativo específico, a saída e a entrada, quais os parâmetros que você usa, ou se você nem sabia que tinha que usar parâmetros, comenta aí o que você vai começar a usar agora, que você acha importante. E se você quer saber mais sobre carteiras de ETFs, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui, onde eu falo um pouco da minha visão dos ativos que pagam dividendos versus os que não pagam. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre sempre que investir certo resulta capital.